Boa noite, turma da quinta série da Escola Álvaro de Matos. Então, hoje nós vamos já começar a aula relembrando um pouco do que nós falamos é, né, lá no início do ano. Nós começamos falando da história local, e isso eu falei na aula passada um pouco sobre isso, no debate que na conversa, melhor dizendo, que nós tivemos na aula passada. Falei um pouquinho que nós começamos discutindo a história local, né, do Jabiberi, né, da importância da cultura do couro, né, e etc e tal. Foi muito interessante, né, teve boas discussões, né, enfim, e as pessoas conseguiram colocar, né, assim, identificar, né, que realmente o Jabiberi ele faz parte dessa cultura tão interessante do vaqueiro, né, que tem nesse Nordeste brasileiro e etc. E foi importante isso, por quê? Porque nós já começamos a falar de história com uma característica bem importante da história, que é o quê, pessoal? A identidade, né? Não existe povo sem identidade. Então, nós começamos com a identidade. Como é a primeira série, né, do Fundamental 2, a quinta série ou o sexto ano, sempre quando nós começamos a falar de história, nós começamos pela origem da humanidade, né? Quando surgiu a humanidade. Então, o período histórico que nós começamos é o período da pré-história. E isso nós vimos lá no início do ano. Então, eu estarei nessa aula aqui relembrando um pouquinho do que nós vimos e vou passar nesse vídeo aqui para vocês e depois nós estaremos discutindo, né, na sala virtual, ok? Então, assim, eu vou compartilhar aqui com vocês essa parte, né, um pouco do que nós vimos, espero que vocês consigam ver aí, né? Espero que vocês consigam ver, deixa eu sintonizar certinho aqui. No início do ano, né, nós fizemos a seguinte pergunta, quando começamos o conteúdo de história do currículo, né? O que é a história e qual a sua importância, né? Então, assim, a história é uma ciência viva, né? É uma ciência que ela é uma ciência que passado e presente estão inseparáveis, né? Sempre nós estamos falando de coisas que aconteceram no passado que tem algum tipo de influência no nosso presente e que cria uma perspectiva para o futuro. Então a história ela serve para quê? Para refletir, né? Para refletir, enfim, criar identidade, né? Refletir sobre os erros, né? Que nós, não só como indivíduos e como também coletividade, né? E como um povo, seja o coletivo de uma comunidade como Jabiberi, ou de um município como Tobias Barreto, ou um estado como Sergipe, ou ainda uma nação como o Brasil, né? Então, assim, nós vimos nesse primeiro momento o que é história, né? Essa ciência, que é a ciência do processo, onde se tem, ao mesmo tempo, onde se discute não só o passado, mas também o presente, com perspectivas para o futuro. Vimos que todos fazemos história, né? Mas todos nós fazemos a história, né? Não é só o que o governador, né? Que sempre a história ela foi ligada ao rei, o governador, o príncipe, mas quem faz a história somos nós, você no seu bairro, você na sua comunidade, são essas pessoas que produzem a história. Foram pessoas comuns como nós que construíram as pirâmides do Egito, que construíram os maiores monumentos que nós estudamos em história, ou enfim, né, ou que fizeram as maiores revoluções ao longo da história. Só que muitas vezes quem levava o nome era o quê? Um rei, um príncipe, enfim. Nós vimos um pouco sobre isso. Vimos que a história ela tem fontes, né? A história ela vai ter fontes. As fontes históricas elas vão ser fontes escritas e não escritas,
né? As fontes escritas, textos, enfim, inscrições, jornais, revistas, né, que são mais recentes. E nós vimos também que tem fontes não escritas, que são as fontes que são estudadas nesse período que nós estamos estudando agora no início, né? Que nós estudamos lá no início e vamos continuar. Aqui só é uma pequena revisão sobre o que nós vimos e vamos estudar na quinta série, né? No sexto ano EJA, né? Fundamental 2. Então, o que é que acontece? Essas fontes não escritas, que são utensílios domésticos, restos de animais e de seres humanos, artefatos, né, objetos tanto feitos de barro, quanto de metal, quanto de pedra. Tudo isso os estudiosos usam para os estudiosos usam para fazer, né, para constituir ou construir esse período que nós estudamos, que é a pré-história, né? Que não tem, nesse período, não tem a escrita, né? Mas isso não quer dizer que não se possa saber, né? Conhecer sobre esse período. Claro que se pode, através de vários artefatos, né? Desenhos, né? Nas paredes das cavernas. Como vocês podem estar vendo aí, a famosa pintura rupestre, né? Não deixa de ser um documento histórico, né? É um documento não escrito, né? Mas é um documento histórico. Um monumento é um documento histórico, como as pirâmides, né? Restos humanos. E hoje a ciência ela consegue datar, saber mais ou menos de que período foi determinado objeto através, né, de processos tecnológicos, né, baseados na química, na física e etc. Então, a pintura rupestre é um exemplo de fonte histórica que dá para nós entendermos cada período, né? A gente analisando as pinturas rupestres que foram feitas nas cavernas, né? Lá há dezenas de milhares de anos antes de Cristo, né? Então, nós vimos um pouco sobre isso no início do ano, né? Temos aqui as pirâmides do Egito. A gente pode falar um pouco aqui sobre arquitetura da época, sobre engenharia, e até hoje as pirâmides do Egito, elas deixam todo mundo de boca aberta, como é que um povo que não tinha tanta tecnologia naquela época, como nós temos hoje, conseguiram fazer monumentos que equivalem a um prédio de, sei lá, 50 andares ou mais, e isso facilita assim, o estudo, né? Como é que eles conseguiram fazer isso, como era a ciência deles, como era o costume deles e etc. Então, assim, a história ela não é feita só de escrita, a história é feita de outras fontes, né? Fontes não escritas também, que, como eu falei, é o objeto do nosso estudo agora. Nós vemos o calendário, pessoal. O calendário ele está dividido em antes e depois de Cristo, né? Os anos anteriores a Cristo, eles são na ordem decrescente. Vou dar um exemplo. O período da pré-história, ele vai de, sei lá, 1 milhão. O período da pré-história vai de 1 milhão antes de Cristo até 3.500 antes de Cristo. Vocês vão ver que decresceu. Então, vai decrescendo. Aí, a partir de 3.500 antes de Cristo, quando a escrita surgiu, até, sei lá, até o início do Império Romano, vamos dizer assim, é o período anterior a Cristo. Após o Império Romano, o início do Império Romano, é o período posterior a Cristo que divide o nosso calendário e que aí é em ordem crescente. 1 ano depois de Cristo, 10 anos, 50 anos, 100 anos depois de Cristo, 2020 anos depois de Cristo, que é nossa data atual. Então, esse é o calendário que nós usamos. Falamos um pouco sobre isso também na sala de aula, né? Do ano 1 ao ano 100 é século 1, do ano 101
ao ano 200, século 2, e por aí vai. Isso, com o passar do tempo, vocês vão pegando, né? Passar essa parte aqui. A divisão da história, pessoal, ela é através do surgimento da escrita. Esse período que nós vamos estudar, que vai de mais ou menos 3 milhões antes de Cristo, com o surgimento dos primeiros ancestrais do ser humano, até 3.500 antes de Cristo, é chamado de pré-história porque não tinha escrita. A partir de 3.500 a.C. para frente, que vem a história antiga, Egito, Mesopotâmia, aí se chama história. Essa divisão é uma divisão preconceituosa, porque antes da escrita se fazia história, não é pré-história. Mas a gente fala até hoje pré-história por causa do costume, mas foi uma divisão que considerava ser menor fontes que não fossem escritas. Mas nós sabemos que as fontes não escritas têm o mesmo peso, o mesmo privilégio de fontes escritas, né? Tanto vestígio de fósseis, né? De animais, de restos de animais, de seres humanos, de utensílios usados nesse período, são tão importantes quanto a escrita que teve no Egito, por exemplo. Ok? A gente continua, né? A divisão da história antiga, média, idade moderna, contemporânea, mas o que nos interessa agora é a pré-história, que vem antes da idade antiga. Aí tem aqui a pré-história, né? A origem da humanidade até a invenção da escrita. Nós tivemos algumas questões aqui. E aí, vamos ver aqui, pessoal. Essa parte aqui a gente passa, não nos interessa. Então, pessoal, nós ficamos aqui, na realidade, vamos parar aqui, né? Depois, diante disso aqui, eu vou ver como é que eu faço. Se eu coloco para vocês partes dessa apostila, ou então eu coloco um slide, né? Mas de antemão, essa é a primeira parte que nós vamos estudar aqui. A questão da pré-história, ok?